Graça e paz, irmãos. Amém. Com alegria que estamos aqui, faltando 2 semanas para o Natal, firmes e fortes na presença do Senhor. Estão firmes e fortes na presença do Senhor? Amém. Que bom. Já ouvimos os testemunhos, as missões acontecendo. Deus é maravilhoso. Mais uma pessoa colocada ali. Precisamos fazer um levantamento, né, Meire? Porque várias pessoas, vários nomes que foram colocados ali, foram salvas. Tenha fé. Ah, mas o nome que eu coloquei ali ainda não foi salvo. Vai orando. Vai orando. Aí foram batizados domingo. Coloquei o nome da Mércia, do Guilherme, e eles foram às águas. Hoje eles não vieram. 2 nomes. E tem mais nome ali. E eu creio que quando a igreja continuar em oração, todos esses nomes estarão aqui conosco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque eu percebo que nós vivemos um momento muito sublime, muito diferente. Ao mesmo tempo que está havendo uma grande apostasia, como o irmão missionário Júlio falou, e eu acredito nisso também, está havendo também um grande avivamento. É como se fosse, como diz a palavra, e é Pedro que hoje nós vamos estudar, refinar o ouro. Ou seja, quando você está lá naquele processo de derretimento do metal, sobe a escória. E aí você dá uma limpada. Então Deus ele está tirando, limpando o ouro. Limpando. E aí acontece a apostasia. Mas como diz a palavra, como eles não eram dos nossos, não permaneceu entre nós. Porque se fosse um de nós, estaria conosco. Isso está, se eu não me engano, é em João, pastor? Está em João, é a 1 João, carta de João, acho que 1ª ou 2ª carta de João. Eu sei a palavra, gente. Eu não consigo ainda decorar, mas eu sei que está lá. Pode procurar que está lá. Amém? Irmãos, vamos abrir hoje para a mensagem de hoje. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. E eu vou dizer para vocês que é pela misericórdia de Deus que hoje eu vou trazer esta mensagem. Porque ela não é fácil. 2 Pedro, capítulo 2, lá no final, bem no final, perto de Apocalipse. Segunda carta do apóstolo Pedro. Tem 1 Pedro, tem 2 Pedro, capítulo 2. O Espírito Santo me levou a falar isso sobre vocês. Aliás, eu percebo que Deus me conduz muitas vezes a esse tema. Meu coração arde. Eu creio que é o Espírito Santo. Vou tentar ser o mais breve possível. Nós vamos ler esse capítulo 2 inteiro, mas nós vamos por parte. Nós vamos iniciar. Para as meninas colocarem o tema ali no YouTube, é nunca voltar para trás. Nunca voltar para trás. Amém? Eu tinha um outro tema, mas ele era pesadão. Falei, não, melhor não. Porque falei, não, Senhor. Podemos fazer algo mais calmo. 2 Pedro, capítulo 2, nós vamos até agora, até o versículo 4.
No passado surgiram falsos profetas e no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e, por causa deles, será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Irmãos, nesses primeiros 4 versículos, nós precisamos entender que Pedro está fazendo essa carta, essa segunda epístola universal de Pedro a todas as igrejas. E ele diz que virão entre nós muitos falsos mestres e falsos profetas que já existiram antes e não seria diferente agora. E que o Espírito Santo quis trazer com essa mensagem é que hoje a igreja, principalmente a igreja brasileira, está sendo contaminada com falsos ensinos e com falsos mestres. E é impressionante a quantidade de pessoas que estão indo e se desviando dos caminhos do Senhor pela conversa doce desses falsos mestres. É impressionante a quantidade de pessoas que hoje professam não precisar mais ir à igreja, porque tem o seu guru na internet que o ensina em tudo. E nós vemos hoje, provavelmente você conhece alguém que está vivendo esta realidade. Seguindo homens que pregam heresias, mas heresias doces de serem ouvidas. E hoje o Espírito Santo quer dizer para nós, atenção, cuidado, presta muita atenção no que eu tenho para falar por ti através do apóstolo Pedro. No versículo de 1 a 4, ele destaca as heresias dos antigos falsos profetas. Também, ele aqui destaca para nós falsos profetas da atualidade, suas histórias enganadoras, os seguidores que os seguem, nos versículos 2 e 3. Voltemos ao versículo 2 e 3, quando ele diz assim: muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. Ele não diz que são poucos, não. Ele diz que são muitos, muitos. E por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram há muito tempo. A sua condenação paira sobre eles. E sua destruição não tarda. Irmãos, o que eu acho interessante no versículo 2 é que ele diz, e que por essas pessoas que seguem esses caminhos vergonhosos, o caminho da verdade será difamado. Nós vivemos isso hoje? Atenção, vá lá na Santa Efigênia e vê se algum pastor consegue comprar alguma coisa no crédito. Sim, eles não vendem, porque está cheio de lobo, e os bons pagam pelos maus.
Antigamente, antes de eu ser convertido, muito antes, um crente era chamado de atrasado, careta, quadrado, mas não sem vergonha, mas não desonesto, mas não enganador. Sabe por quê? Porque nós deixamos que o caminho errado sujasse o caminho da verdade. E eu não falo de Antioquia, eu falo da igreja brasileira, difamando o caminho da verdade. Muitos seguirão. E o Senhor diz que a sua destruição não tarda desses falsos mestres. Irmãos, quantas pessoas querem estar no púlpito com um microfone, como local de poder. E eu digo para ti, o púlpito é uma coisa tão séria, que cada palavra que for pregada nesse local ou em qualquer púlpito de igreja, Deus pedirá conta. E às vezes pessoas querem e fazem cursos e fazem capacitações mundanas que não tem nada a ver com o evangelho, para agradar corações daqueles que também querem viver tudo, menos o evangelho. Menos o evangelho. No versículo 4 ele deixou bem claro: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. É este mesmo lugar que vão todos aqueles que proferiram falsas profecias e que não se arrependeram. Esse é o caminho. Mas por que isso, Daniel? Porque hoje, falar que você vai para um inferno dói, machuca, constrange. Estamos com dó, queremos pregar um evangelho misturado, legal. E Deus deixa hoje bem claro para nós que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Jesus. Por isso que Ele diz no versículo 3, aliás, versículo 2, será difamado o caminho da verdade por esta mentirada que eles contam. Irmãos, versículos 5 ao 9. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Aqui está em NVI, né, turma? Porque eu leio em NVI. Os irmãos, se estão achando diferente, acompanha pelo telão. Pois, vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigos os ímpios para o dia do juízo. Irmãos, aqueles que servem o Senhor em espírito e em verdade, que não se desviam por caminhos tortuosos, por caminhos fáceis aos nossos olhos, Ele vai fazer igual Noé.
Na minha outra pregação, interessante, eu falei sobre Noé, com os jovens. E Deus me levou de novo a essa mensagem. Noé, quando todos falavam para ele levou 130 anos para construir a arca. E ele falava, olha, vai vir uma chuva. Está viajando, Noé? Está de brincadeira, né, Noé? Ah, nós vamos aqui casar e dar assim casamento. Vamos viver, oba-oba. Vamos para o fluxo. Né? Vamos lá, vamos tomar cerveja, vamos fazer uma farra. Noé, olha, Deus não está se agradando da humanidade. A humanidade está pecadora, está ímpia, está iníqua, está usando da injustiça, não segue mais os padrões que Ele colocou para nós. Deus não está se alegrando de nós. Ele já falou, Ele ainda construiu aqui, porque Ele vai transformar tudo em água. E o que fez a humanidade? Ria, zombava, até que começou a chover. Mas aí já era tarde demais. A arca tinha fechado. Mas aquele que creu, que foi Noé, e a sua família sobreviveu. O que isso quer dizer com falsa profecia? É porque às vezes a gente se apega muito mais a uma palavra gostosa, mas mentirosa, do que a verdade, que corrige e nos leva para a glória. É muito fácil escutar e ir atrás de gente que vai falar que a vitória é tua. É fácil. Irmãos, é o que mais tem. Infelizmente existem, eu já ouvi alguns casos, é que eu não saio da Antioquia. Mas eu ouço alguns salários que algumas igrejas, a pessoa vai pregar e fala assim, ó, aqui não tem exortação, aqui é só bênção, hein? Não me pregue isso aqui. Isso, nunca. É só vitória, irmão. E o que é a vitória? O que é a vitória para um cristão? Fala para mim. Se não é receber a exortação do nosso Pai para que nós andamos e formos morar com Ele na glória, isso não é vitória? A vitória está aqui, irmãos. A vitória está na cruz, a vitória já foi dada na cruz. Também, Ele condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, mas Ele livrou Ló. A cidade vivia numa loucura, gente, eles queriam estuprar os anjos que vieram visitar Ló. Todo mundo sabe da história. Oh, traz esses homens para fora que a gente quer conhecer eles melhor. E ainda Ló negociou. Falou, não, os anjos não, mas as filhas, não, quero gente. Olha que mundo louco. E eu estou para te dizer que nós estamos a um passinho de Sodoma e Gomorra. Está muito fácil. Muito. Eu olho de vez em quando e falo, meu Deus, isso aqui virou Sodoma e Gomorra. Virou Sodoma e Gomorra. Ué, não teve essa semana lá, a famosa festa farofa da GK? Está todo mundo colocando. Irmãos, aquilo é Sodoma e Gomorra. E tenha certeza de uma coisa, Deus vai pesar a mão. Vai pesar. Não sei como, não sei quando. Mas Ele vai. É uma festa onde todo mundo, ninguém é de ninguém. E quantas festas tem assim todos os dias nas periferias? Quantas crianças estão, e jovens e adolescentes estão, tem um surto de doenças venéreas no meio das periferias. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque hoje é um vale tudo.
Porque as pessoas esqueceram de ouvir a palavra de Deus. E olha, o pior é que algumas acham, porque vão na igreja de vez em quando, estão salvas. Porque se nesse mesmo lugar que tem um fluxo, você começar a tocar um louvor, todo mundo canta. Verdade. É verdade, irmãos. Eu dou aula há 20 anos na Zona Leste, eu sei bem o que é isso. Eles cantam. Mas voltou para outra música, volta de novo. Porque perdeu o temor. E olha que interessante quando ele diz que ele livrou Ló. Mas no versículo 8 ele diz: pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Irmãos, nós temos que estar extremamente incomodados com o mundo que vivemos. Está de atormentar. Não está gostoso de ver, não. Está gostoso de ver o que está acontecendo? Não está. E é como Ló. E Deus vai pesar a mão. E Deus vai pesar a mão. Ah, vai. E posso te dizer, irmãos, nessa festa que eu acabei de mencionar, tinha pastor famoso lá, tá? Sim! Tinha. Sim, gente que é do mundo gospel, que foi ex do mundo gospel. Sim. Eu fiquei sabendo. Li lá uma matéria, falei, não acredito. Mas tinha. Eles convidaram todos os influencers digitais do país, aqueles que estão fazendo fama na internet, foram chamados. Não sei se foi, tomara que não, mas que foram convidados. Convidados foram, não sei se foram. E também, só orar por eles, né, se foram. Mas é falso profeta. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação, mas mantém um castigo para os ímpios. Especialmente, versículo 10, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela justiça que causaram. Consideram prazer integrar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos. Aqui, irmãos, Deus ele dá livramento aos piedosos, mas mantém o castigo aos pecadores não arrependidos. Blasfemadores, irreverentes e rebeldes. Irmãos, você que está realmente em Cristo, e eu não posso consultar o seu coração, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando para você. E aí é cada um com a sua consciência. Deus ele dá livramento para você que está vivendo fiel na palavra dele. Pode se acalmar. As coisas podem até apertar para o mundo material, mas o seu espírito, a sua alma está guardada em Cristo. Sua alma está guardada em Cristo. Faça como Ló. Ele não se misturava, apesar de estar num lugar extremamente contaminado pela perdição sexual, ele não entrou, ele não se jogou a essas infâmias. Mas ele sabia
que o Senhor estava guardando a alma dele. Então, se acalme. A gente olha para o lado, às vezes até dá desespero, não dá, irmãos? Até dá desespero. Até os irmãos de maior idade. Ele olha, ele viveu um mundo que não tinha nada disso. Ele olha e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Mas não se turbe o vosso coração. Deus está contigo. Mas ele também diz, aqueles que são pecadores não arrependidos, blasfemadores, irreverentes e rebeldes, ele vai manter o castigo. Quantas pessoas tiram sarro de Jesus? Está chegando o Natal. Já vai começar a partir dessa semana o show de blasfêmia. O show de horrores. Falando que Jesus era aquilo, que Jesus tem estudos agora acadêmicos falando que Jesus é transexual. Verdade. Vocês não leram essa notícia? Um professor de faculdade falando que Jesus provavelmente era trans. E durma com esse barulho. Fazem parte da rebeldia. Primeiro, eles não seguem a Deus, eles nem acreditam em Deus. Eles acham que Jesus foi um homem comum, só foi um cara mais esperto. Não creem no transcendental. Por quê? Porque se descolaram, escolheram viver a rebeldia, escolheram viver do lado do anjo caído. E a palavra vai falar disso. Eles se exaltam em seus conhecimentos. Blasfemam e subestimam o Altíssimo. Aqui ele está falando daqueles que até tiveram um caminho com o Senhor. E olha, muitos. Mas eles começaram a estudar tanto e receber tanto tapinha nas costas e se achar tão alto que deixaram Deus de lado e começaram a proferir do seu conhecimento, a entrar em rota de colisão com o inferno. Quer ver? Um grande pregador em 2020 falou, um grande pregador, sábio, filósofo, estudioso, que a Bíblia precisava ser reinterpretada, porque não cabia mais condenar os homossexuais. A Bíblia precisa ser relida. Alguns dizem que a Bíblia precisa ser vista com os olhos de Karl Marx. Sim, teologia da missão integral. Sim. E outras heresias que levam muitos e muitos. Ah, outro bem famoso, que você é o centro da vontade de Deus. Você é o centro da vontade de Deus. Não, irmão. Você não é o centro não, filho. Deus é o centro de nossa vontade. É o contrário. Deus é soberano, irmão. Morreu na cruz por nós. Ele nos ama. Mas nós não somos o centro. Não, irmãos, cuidado. Esse caminho. Parece doce ouvir isso, não pareceu? Mas, irmãos, isso é veneno. Eles se exaltam em seu desconhecimento do Senhor. Blasfemam e subestimam o Altíssimo. Deus tem que te dar. Se você deu o dinheiro aqui, Deus tem que te dar. Coloca Deus contra a parede. Já ouviu falar isso? E exige, Deus, eu fiz o voto, agora me dá. Tem também, já ouviu, né? Teologia da prosperidade. É uma barganha, muito famosa. Várias igrejas levam milhões de pessoas. São cegos da razão espiritual. Corrompem e serão corrompidos por sua arrogância, devassidão moral, coração cheio de adultério, sagazes por sua ganância, levarão muitos pelos seus próprios desejos à destruição. Irmãos, tem um pregador que já foi um dos maiores pregadores do país. Aí eu estava assistindo um podcast, na verdade eu vi um short, do YouTube.
E aí o cara pegou lá e perguntou para ele, uma pessoa não cristã, o que o senhor diz sobre a maconha? O que a Bíblia diz sobre a maconha? Aí ele falou assim, bom, veja bem, a maconha está lá no Antigo Testamento, que era para colocar no incensário para defumar o Santo dos Santos. E durma com esse barulho. Falar, junto com mirra, colocava o canem coché, que é o cânhamo. Que o cânhamo é maconha, irmão, que viagem. Que maconha estragada ele está fumando, irmão. Mas foi um dos maiores pregadores que esse país já viu. E ele leva multidões e multidões a saírem de suas igrejas e seguir o que ele fala na internet. E ele arrebentou com muitas almas. E continua arrebentando. Porque ele é extremamente inteligente. Mas fuja, é falso profeta. Daniel, como eu me protejo de um falso profeta? Você é ovelha e tem pastor que te ajuda, é só você consultar. Pergunte aos seus pastores. Pastor, eu estou seguindo fulano de tal. O senhor acha que ele traz uma mensagem saudável? Você é ovelha, irmão, você tem pastor. Às vezes a gente quebra a cara, porque a gente não consulta o pastor, só consulta depois que está tudo destruído. Depois que você entrou numa heresia, saiu da igreja, arrebentou a vida, aí você volta. Ainda bem que você volta. Ainda bem que você volta. E ele diz assim a palavra final no versículo 15, 14, malditos. Olha a raiva que Deus está tendo dessas pessoas. No 15 ao 22, e já vamos terminar. No 15 ao 22, diz assim: eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, igual Balaão, que amou o salário da injustiça. Sabe Balaão? Que o rei pagou para que ele profetizasse contra Israel. Ele aceitou o dinheiro, mas eu não consigo, porque Deus não deixou. Mas tem muitos se vendendo para o diabo. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta. Tanto que uma jumenta virou para Balaão e falou: o que você está fazendo, né? Um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Olha que interessante, o Balaão era um profeta de Deus. Mas ele o quê? Se vendeu. Até que Deus usou uma jumenta para falar para ele: o que você está fazendo contra o meu povo? Há pessoas, atenção, o que Pedro quer falar para nós, que nem sempre o dom significa vida reta. Deus usa muitos homens. Deus usou, mas eles têm a todo momento o livre-arbítrio de seguir a Ele ou não. Quantos homens usados por Deus, que você viu Ele curando pessoas, né? Deus usando Ele para curar pessoas, e agora estão todos na corrupção, na promiscuidade, na prostituição, irmãos. Você já ouviu falar de alguém assim? Atenção, dom não é atestado de retidão aos olhos de Deus. Não é. É uma característica de uma pessoa reta na presença? Sim, mas nem sempre. Nem sempre. Não tem na palavra: Senhor, em teu nome profetizamos, em seu nome fizeram sinais e maravilhas. O que o Senhor falou para eles? Faça de mim, eu não os conheço. Quem são vocês? Os caras fizeram sinais e maravilhas. Irmão, sabe o que é sinal de maravilha? Mão cortada, nasceu uma mão. Isso é maravilha, irmão. Maravilha é começar a nascer um braço do nada. Se aparecer alguém assim, a igreja lota.
Mas a pessoa está lutando para ouvir a palavra ou para ver uma maravilha? Quantas pessoas que curam, fazem milagre e na verdade você sabe que está devendo aluguel, que está tudo enrolado a vida. Dom não é vida cristã não, tá? Isso fica bem claro. Não estou falando que a pessoa tem dom. Ah, não, Daniel, então toda pessoa que tem dom tem que desconfiar. Não, não é isso, também não mistura. Mas tem que tomar cuidado. Amém? Então vamos lá. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade, a escuridão das trevas lhes está reservada. Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem conhecido, voltarem para as costas, para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles o que é verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a se revolver na lama. Irmãos, assim como Satanás prometeu liberdade sem Deus para os anjos rebeldes, está em Isaías 14, em Apocalipse 12, né? Um terço dos anjos. Sem temor a Deus, esses homens vão seduzir também as pessoas pelos desejos de prazer e riquezas imediatas e inconsequentes. Esses homens são fontes de água seca. Não tem nada para dar. Eu só posso falar, isso aqui é uma fonte, eu estou vendo, é uma fonte, mas tem água? Não tem, não sai nada, é só uma fonte, é só uma construção. Já viu uma fonte? Ela é bonita, mas não sai nada dela. Cadê a água? Não tem. Não tem. Porque a água viva só está em Cristo. Irmãos, e eu sei que tem irmãos novos na fé. Hoje Deus quer nos alertar para o seguinte: muito cuidado com o que você acompanha na internet. Muito cuidado, principalmente com homens e mulheres que falam coisas doces. Muito cuidado de verdade. Analisa. Faça como os de Bereia, eles usavam a palavra depois que Paulo pregava. Procure os seus pastores, tirem dúvidas, porque o caminho desses homens é morte. Nós estamos chegando no final do ano, e agora vem um monte de gente profetizar para o ano que vem. E a gente adora ouvir palavra doce e acreditar nessas pessoas. A gente tem que entender. Para essas pessoas, Deus deixou bem claro que era melhor que nem tivessem conhecido a Deus. E eu peço já para o grupo de louvor já vir aqui à frente, por favor. Para essas pessoas era melhor que nem tivessem conhecido a Deus, pois o julgamento àqueles que, após terem uma vida com Deus, abraçaram o mundo e sua cobiça, é tão nojento quanto o cão voltar ao seu vômito e a porca lavada voltar a se sujar na lama. Irmãos, muitos de nós, aliás, todos nós, viemos de uma vida pecaminosa. Todos aqueles que receberam a Cristo já na sua parte adulta, cometeram muitos pecados, cometeram muitos erros, cometeram muitas falhas. E Deus, através do sangue de Cristo, nos purificou,
nos lavou, cuidou, te trouxe a um lugar saudável, te trouxe a uma casa de oração, te trouxe a um corpo saudável, de membros saudáveis que vivem o Evangelho. Mas o passar do tempo vai fazendo você se esfriar, não sei porquê, mas você se esfriou, e você começou a ouvir pessoas com soluções maravilhosas para a sua vida. Olha, é só me acompanhar na live e você já faz parte da igreja. Olha, realmente, aquele seu pecado que você às vezes tem vontade de fazer, ele não é pecado não, tá? A palavra diz que é, mas olha, veja bem, não é bem assim, pode pecar. Olha, sabe aquela cervejinha que você tomava? Pode voltar a tomar, não vai fazer nada. E aí você olha para trás, e já começa a falar, opa, estou com saudade, esse homem é homem de Deus, ele está abrindo minha mente, poxa, tanta gente no mundo fazendo isso, por que eu não, né? Eu sei que Jesus Cristo é o Senhor, mas por que eu não posso tomar uma cervejinha de novo? E Deus te deu o maior presente, que é a livre escolha. Eu não estou falando de cerveja, eu estou falando de fofocar. Você não era fofoqueiro? Você não gostava de soltar uma conversinha para contaminar? E hoje Deus te purificou os seus lábios, e hoje dos seus lábios só sai louvor. Mas algum profeta fala assim, não, olha, uma mentirinha, outra mentirinha, Deus perdoa, a graça dele perdoa, Deus perdoa e nos perdoa todo dia, mas Ele não quer que nós usemos isso como desculpa para voltar a pecar. E sabe qual é o nosso grande problema? É que Pedro escreve isso para a igreja e para nós hoje, é que nós estamos ouvindo essas vozes, estamos com uma vontade tremenda de voltar para trás. A gente olha e quer voltar, e Deus diz, para, eu quero ver você firme nos meus caminhos, não difame o meu caminho, eu sou o teu Deus. Deus, Ele quer mais de nós, Ele nos ama, Ele quer nós no centro da vontade dEle, e não na periferia. Sabe qual é o grande problema hoje da igreja atual? Desculpa que está passando alguns minutos, irmãos. Alguns minutinhos só, hoje eu peço. Eu geralmente termino sempre no horário, mas hoje eu vou pedir alguns minutinhos. Eu vejo que muitos de nós ficamos tentando descobrir onde está a cerca. Aonde está o limite entre não pecar e pecar, ao invés de buscar o centro. Irmãos, não há um limite definido entre pecar e não pecar, porque Deus não quer isso para nós. Ele quer que nós vivamos no centro da vontade dEle, e o centro da vontade dEle é seguir a palavra, e o centro da vontade dEle é que nós fujamos da rebeldia, e o centro da vontade deles é que nós digamos todos os dias, não ao pecado, e sim para a vida eterna.
Não tente viver. Será que eu posso tomar uma cerveja? Será que eu posso fumar um cigarro? Será que eu posso dar um beijo? Será que eu posso dar um abraço? Isso é buscar o limite. Viva no centro. Viva no centro. Porque o nosso Deus é poderoso. E Ele diz em Apocalipse 3, 19 e 20, Ele diz isso para a igreja. Ele não diz isso para pessoa que não o conhece. Ele diz isso: repreende e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Para aqueles que não estão tendo uma vida no centro da vontade de Deus, não é na beirada, é no centro. Jesus está agora. Estou aqui. Abre a porta. Eu quero entrar na sua vida. Eu quero entrar na sua vida e é hoje. Ele está batendo em sua porta agora. Ele não disse todas essas coisas para que você saísse daqui machucado, mas Ele trouxe toda essa palavra para Ele te transformar e falar: viva no centro da minha vontade, porque eu sou todo poderoso, só eu posso te dar a vitória. E agora o louvor vai louvar um hino. E Jesus está batendo em várias portas. Eu sei que todos aqui, a maioria são batizados, mas às vezes a porta se fechou por N problemas. Você ouviu pessoas erradas, mas hoje o Espírito Santo te fala: desce, abre a porta e se arrependa. E se arrepender é um ato público de arrependimento. Vem à frente, nós vamos orar por você. Tenha essa coragem. Abra a porta do coração. Abre a porta para viver no centro da vontade desse poderoso Deus. Amém?